pronto para ouvir e pronto a obedecer, porque sem ti eu nada posso fazer. Amém? Amém? Glória a Deus, pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Isaías capítulo 43. Porque geralmente aparece um negocinho aqui, né? Tá. Melhor deixar assim, aparecendo. E a gente tem noção. Versículo 1 diz assim, Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, por quê? Porque o quê? Não te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. E quando você passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia serva por ti. Versículo 4 fala assim: enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não tenha medo, versículo 5, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Quem é servo do Senhor? Quem é servo escolhido do Senhor? Então é para você, para que vocês saibam e creiam e entendam que eu sou o mesmo. Diga assim: Deus não muda. Deus não se arrepende. E que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Versículo 11: e eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Versículo 12: eu anunciei e eu salvei. Eu o fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vocês. Pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Versículo 14: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriam. Versículo 15: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Aleluia. Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai, presta atenção, as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Diz assim: há algo novo. Diz mais forte assim: há algo novo. Há algo novo. Há algo novo do Senhor para a minha vida. Há algo novo do Senhor para a minha vida. Versículo 19:
9: eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura vocês não saberão? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Versículo 24: não me compraste por dinheiro, nem cana aromática, nem gordura dos teus sacrifícios, mas me enchestes, mas me destes trabalhos com os teus pecados, e me cansastes com as tuas maldades. Eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos pecados não me lembro mais. Amém, irmãos? Amém. Amém. Isaías 43 diz que há um Deus Criador, que também é Redentor e Salvador e Provedor. Ele é tudo isso para você. Diga assim: Ele é tudo isso disponível para mim. Para todo aquele que crê. Ele falou: para que creiam em meu nome, para que desfrutem das providências que eu posso gerir. Deus, Ele é o nosso providenciador, o nosso gestor. Ele fala assim: Ele cuida muito bem dos negócios. Sabe, irmãos, a palavra de hoje é acerca de um Deus que cuida bem das coisas que Ele possui. A palavra de hoje fala assim para o irmão que está do seu lado: olha para ele e fala assim: irmão, Deus cuida muito bem de você. Deixe que Ele faça o seu trabalho. Não atrapalhe Ele. Deus cuida bem, irmão. Jesus falou assim, irmão. Ele falou para os seus discípulos. Ele falou: por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão assim angustiados ou acautelados de alguma forma que, presta atenção, como se vocês pudessem acrescentar um pouco a mais a altura da sua estatura, como se você pudesse mudar a cor do seu cabelo, como se vocês pudessem fazer essas coisas. Jesus falou para os seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes estejam todas as vossas petições diante do vosso Pai que está no céu. Ele falou assim: meus irmãos, não vos preocupeis, porque agradou a Deus. Diga assim: é do agrado de Deus lhe dar o reino. Sabe, irmãos, diante de um reino, de um governo, estão disponíveis exércitos. Diante de um reino e governo está disponível a lei e aquele que governa bem para que zele da sua palavra. Quando Ele nos dá o reino, quando Ele nos oferece este governo, quer dizer que dentro deste reino há proteção, há benefícios. Quando nós vamos em nome de um reino, de um governo, ou de uma nação, ou de uma empresa, nós carregamos os benefícios concedidos por aquela empresa, por aquele governo e por aquele rei. Nós entramos e saímos com a autoridade daquele governo. Ninguém entra em um outro país, presta atenção, ninguém entra em outro país e ninguém exerce benefícios no seu país ou em países estrangeiros se não houver um governo, um reino maior que submeta aquele reino onde você está sobre o seu próprio governo. Eu não posso ir chegar na China e falar a um chinês que ele possa me dar o INSS do Brasil. Estão entendendo ou não? Por mais que seja um benefício do governo, ele só cabe aos brasileiros e dentro de certas circunstâncias. Porque eu não posso chegar, pegar alguém que tem 6 anos de idade e falar: Guilherme, vá lá no INSS e peça a sua aposentadoria. Ele não pode fazer isso, porque não está diante da lei ou diante dos critérios para que ele exerça esse benefício. Esse benefício não está sobre ele, mas o benefício de filho está sobre todo aquele que clama pelo nome de Jesus. Estão entendendo ou não? Então o nosso Deus
providenciador, é o nosso Pai. E Ele também é gestor e governador de todas as coisas. E Jesus falou que arrependei-vos para que seja chegado a vocês o reino. Para que o reino seja manifesto a você. Por quê? Porque no reino há também um rei. Porque dentro do reino há trabalhadores que vão guerrear ao favor dos servos do rei. Aleluia. Amém? Amém. Por exemplo, Jesus está no Getsemane. E Jesus recebe a visita de soldados que foram enviados pelos sumos sacerdotes e uma multidão com varapaus, com ferramentas, coisas que poderiam ferir, preparados para um certo tipo de guerra. Está Jesus, 3 discípulos dormindo, e vem o traidor na frente, Judas Iscariotes, que era aquele que iria dizer quem era o Jesus que deveria ser preso, porque ele foi trocado por 30 moedas de prata. E quando Jesus se está na frente de Judas e Judas olha para ele, os soldados perguntam quem é Jesus, e Judas falou que o sinal seria que eu darei um beijo na bochecha dele. E quando ele cumprimenta Jesus, quando os soldados perguntam quem é Jesus, Jesus falou: eu sou. E todos os soldados e todas aquelas pessoas caíram no chão. Quando Jesus falou eu sou, está escrito em João, no capítulo 18. Quando Jesus falou eu sou, eles caíram no chão. Logo eles se levantaram, Judas então se recompôs, beijou a face de Jesus, e Jesus falou: amigo, com um beijo trai o filho do homem. Aleluia. E Judas, constrangido com aquela frase, Pedro, olhando aquela situação, se revoltou. Pedro estava com a espada na mão que o próprio Jesus tinha mandado os discípulos comprarem para dar esta lição. Pedro tirou da bainha aquela espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Quando a orelha dele foi cortada e caiu ao chão, Jesus repreendeu Pedro e falou: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque todo aquele que usar da espada, pela espada também morrerá. E Pedro não entendeu, porque foi o próprio Jesus que incentivou eles a comprar a espada. Diga assim: meu irmão, nem tudo o que você tem precisa ser usado. E tem um propósito para todas as coisas debaixo da terra. Então nem tudo que a gente tem a gente precisa usar. Um dia João e Tiago foram a Samaria, uma cidade samaritana, uma aldeia, que Jesus mandou eles irem para que eles pudessem repousar. Eles estavam indo em direção em Jerusalém e havia vestes e um comportamento para aqueles que iriam subir para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém levado pelo seu Espírito. A Bíblia diz que nos últimos dias Jesus em seu Espírito se comovia para ir em Jerusalém. E quando ele foi questionado acerca disso pelos discípulos que diziam: mas nós vamos morrer lá, Jesus falou: é para que não morra nenhum profeta fora de Jerusalém, é necessário que eu vá para lá para morrer e me entregar. Enquanto Jesus pregava sobre a sua morte e ressurreição no terceiro dia, e os discípulos estavam com ouvidos pesados para não ouvir, e não acreditavam e não conseguiam compreender essa pregação, Jesus, ele estava pedindo que os discípulos adentrassem aquela aldeia e preparassem um lugar para Jesus entrar, porque diga assim: todo reino ele é anunciado por mensageiros. Todo reino é representado por alguém. Nenhum reino vai governar um território ou um local sem que antes mensageiros venham estar a proclamar esse reino, o rei, o governador e o nome do rei e daquele reino, para que possa haver diplomacia, para que não necessite de guerra. Ou seja, se você se render ao meu reino, eu não vou lhe destruir. Você vai me dar impostos, vai me dar território, eu vou governar sobre você. Toda guerra antecede diplomacia. Amém? Amém. Então Jesus, como rei e sacerdote nessa terra,
Todo lugar onde ele ia proclamar o reino, porque onde ele chegava, toda a obra do inferno e todo o reino das trevas e todas as potestades que dominavam sobre aquela região tinham que ser destruídas. Jesus falou para os discípulos: não vão às aldeias dos gentios, nem cidade de samaritanos, mas pregai inicialmente as cidades de Israel, porque se iniciava a pregação, porque o reino que vinha governando iria destruir as obras de Satanás em Israel primeiro, depois Jesus falou em Samaria, depois em Jerusalém, confins da terra. Ou seja, você precisa ganhar primeiro a sua casa, você precisa ganhar primeiro o seu coração, você precisa primeiro entender que o reino precisa ser manifesto em seu coração. Porque o reino não está manifesto completamente em seu coração. No dia da tua aflição, no dia do teu cansaço, você acha que Deus não cuida bem de você. Então, o propósito é criar em nós fé que Deus cuida muito bem de mim, que eu nunca posso ser desamparado e que a minha mente não pode ser enganada. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crer nele não será confundido, não será enganado. Por quê? Porque o braço forte do Senhor, Ele acampa ao meu redor. Ele me cobre com as suas asas. Debaixo das suas asas estarei seguro. Debaixo das tuas penas eu encontro descanso. Porque o Senhor também é o meu pastor. E Ele não vai deixar faltar a sua presença na minha vida e vai me guiar em águas tranquilas e em pastos verdejantes. Esta fé é inabalável. Se não está sendo nas nossas vidas, nós precisamos tirar algumas coisas que estão gerando incredulidade e colocar isso no nosso coração. E essa é a manifestação do reino. Porque o reino é um lugar seguro. Porque o reino é governado pelo rei. E nos arredores, nos lugares delimitados deste reino, eu posso ser um cidadão com a cultura e os benefícios do reino dos céus. Amém, irmão? Jesus então pediu para que eles ajeitassem o lugar para que eles pudessem entrar em Samaria. Mas Samaria não se dá bem com os judeus. Então rejeitaram e falaram: não vamos aceitar vocês, porque fisicamente vocês parecem que estão indo para Israel, para Jerusalém, na verdade. Então Jesus, ouvindo aquilo, os seus discípulos com raiva, João e Tiago falaram assim, presta atenção. João e Tiago falou: Senhor, assim como Elias mandou descer fogo do céu, quer que a gente ore para que desça fogo do céu? Sabe, meus irmãos, o poder de Deus e o reino de Deus não é para ser usado para destruir aquele que lhe afronta. A gente tem essas mesmas reações quando vê pessoas fazendo mal a nós ou mal ao nome de Jesus. Senhor, manda cair do céu. Senhor, pesa a mão sobre ele. Senhor, fere só bem feito. Por quê? Porque você fez isso. Porque você rejeitou a palavra de Deus. Porque se voltou contra mim. E Jesus falou para João, Tiago, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir, nem para condenar, mas para salvar tudo que está perdido. Diga assim: há tempo para todas as coisas. É tempo de salvação. Não é tempo de você se virar contra o seu irmão. Não é tempo de você usar da espada. Não é tempo de você ficar batendo boca com quem não crê ou não entende da mesma forma que você. É tempo de você amar. É tempo de você perdoar, interceder uns pelos outros. Está entendendo, meus irmãos? Isso protegerá o seu coração para estar no ambiente do reino, para estar seguro. Então, naquele momento que Pedro corta a orelha de Malco, Jesus repreende ele. Voltando para aquela história, o que é que acontece naquele momento? Jesus pega a orelha de Malco no chão, coloca novamente no lugar e a orelha regenera instantaneamente. E todos ficam abismados com aquilo. E Jesus então fala para Pedro: Pedro, se fosse preciso,
eu não rogaria ao Pai, e Ele enviaria, presta atenção, até 12 legiões de anjos. Quem sabe o que é uma legião? Uma legião. Quem sabe? Já ouviu? Ninguém? Uma legião é um exército de mais ou menos 6.000. Amém? Então, quando vocês verem na Bíblia centurião é uma legião, ou na verdade um grupo de soldados de 100. Forma uma centúria. Presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção. Forma uma centúria. Quando Jesus foi expulsar um demônio em Gadara, e ele repreendeu, o demônio não saiu, ele perguntou ao demônio qual era o seu nome, ele falou legião. Então ele falou, sai a legião. E quantos porcos tinham perto? Cerca de 2.000. E aqueles demônios entraram nos porcos porque não era chegada a hora de atormentar em juízo aqueles demônios. E os demônios falavam, Filho do Deus Altíssimo, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Meus irmãos, se até os demônios têm um tempo certo para ser julgado, quem é você para julgar o seu irmão? Quem é você para julgar Deus nessa situação em que ele ainda aparentemente não se movimentou? Vocês estão entendendo ou não? Olhe para seu irmão que está do seu lado, por favor, e fale para ele assim, irmão, Deus cuida muito bem de você. Então Jesus não ficou perturbado porque ele estava sendo preso. Jesus não estava perturbado porque ele estava sendo traído. Diga assim, por quê? Porque Jesus conseguiu. Pergunte assim, por que Jesus conseguiu? Passar por traição sem ter raiva de Judas. Porque Jesus conseguiu ver as pessoas que há dias atrás ele estava ensinando no templo, vir com varapaus, com armas para prender ele. Ele perguntou àquela multidão e falou, por que vocês vêm com varapaus e com armas para me prender como se eu fosse um ladrão, um salteador e que tivesse fugido? Quantas vezes vocês me viram no templo ensinando? Ensinei para quantos de vocês? Como é que Jesus conseguiu suportar uma multidão clamando, crucifica-o, sendo que ele curava e libertava e estava ressuscitando os mortos daquela cidade? Jesus abençoando, ensinando e dando a sua vida por aquelas almas, não tendo mais a sua vida como preciosa e agora recebendo de honra daquele mesmo povo, crucifica-o. Seja preso, açoitado agora. E a palavra de Deus diz que não poderiam mais reconhecê-lo de tão transfigurado que ele foi. Como podiam contar os meus ossos, homem de dores experimentado no sofrimento, como um de que os homens jamais poderiam mais olhar. Viravam o rosto, balançavam suas cabeças e balançavam os seus lábios dizendo, confiou no Senhor que ele te livre. Então, um homem que foi desprezado, o mais indigno dos homens, conseguiu naquela cruz falar, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles não... Fala assim, como é que Jesus consegue? Fala assim, como é que ele consegue ser assim? Como é que ele pode? Diga assim, é o reino. Fala assim, é o reino. Fala assim, é o reino que faz isso com uma pessoa. Meu irmão, talvez você não conheça, mas os apóstolos, os discípulos de Jesus faziam a mesma coisa. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele falou a mesma coisa. Senhor, entrega nas tuas mãos o meu espírito, mas não impute o pecado deste povo contra eles. Perdoa, Senhor. E quando ele estava sendo apedrejado fisicamente até a morte, com um ódio excruciante, ele estava orando pelas pessoas que estavam matando ele. Por quem você está orando, meu irmão? Por quem você está orando? Por quem você está entregando a sua vida em amor? Quem é o seu inimigo que você está amando? Só assim estabelecido o reino será sobre o seu coração. Só assim, entendendo isso, você poderá ter um Deus cuidador cuidando de você e você compreender que cuidado é isso. Porque este amor que você recebeu,
precisa agora transbordar para ser dado. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 6 que ninguém pode ser perdoado se não tiver a capacidade de perdoar. Quando eu recebo o perdão de Jesus, eu tenho perdão transbordante para dar a qualquer ser humano. Aleluia. Sabe por quê? Porque pecado de homem contra homem não é pecado de homem contra Deus. Eu posso até pecar contra a minha irmã Maiara, posso até pecar contra o meu irmão Edson. Mas, meu irmão, quando você peca contra o Deus Santo, é completamente diferente, porque Ele não tem nenhum motivo para você pecar contra Ele. E ainda assim, perdão de Deus para com o homem você já tem. Porque aí Jesus questionou, por que vocês não dão perdão uns para os outros, sendo que Deus deu um perdão muito mais precioso e infinitamente mais poderoso para vocês? Por isso Jesus falava claramente sobre perdão, dizendo isso. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Glória a Deus. Versículo 20. Vamos no 15 que é melhor. 18, 15 fala assim. Mateus 18, 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele, entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Versículo 17. E se não a escutar, diga-o à igreja. E também, se não escutar a igreja, considera ele gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estará eu no meio presente. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Olha o versículo 23. Por isso o reino dos céus, diga assim: o reino dos céus pode ser comparado. Olha o que Jesus compara: a um rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Presta atenção aqui. Fale assim: 10.000 talentos. Versículo 25. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se fosse paga. E aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Versículo 28 fala assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus amigos servos, que lhe devia, diga assim, 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que você me deve. 29 diz: então seu companheiro prostrou-se aos seus pés e rogou, dizendo: meu irmão, seja generoso para comigo, e tudo eu pagarei. Ele, porém, não quis antes encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, entristeciam muito. E foram declarar isso ao Senhor, tudo o que estava se passando. 32. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo perverso, perdoei a tua dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu Senhor o entregou a tormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Então, meus irmãos, a dívida de 10.000 talentos que aquele servo tinha para com o seu rei, o Senhor, jamais poderia ser paga por um escravo. Quem estudou essa parábola vai entender que 10.000 talentos é uma dívida bilionária para uma pessoa que ganha menos do que um salário mínimo. Estão entendendo? Como é que um assalariado vai dever bilhões? É impossível isso. Então Jesus estava falando que a dívida de homens para com o seu Senhor é impossível de ser paga. Mas aquele servo que tinha um servo que era idêntico a ele, co-servo com ele, tinha uma dívida de 100 reais ou 100 dinheiros. E aquele homem lutou contra esse rapaz, esgoelou ele. E mesmo assim o homem pediu misericórdia e tempo para que pudesse pagar a sua dívida, assim como ele suplicou ao seu Senhor que havia perdoado completamente a dívida. Mas o que aconteceu com ele? Ele falou: vou lhe entregar à prisão. Quem está entendendo? Quem não está entendendo? Quem está sendo sincero? Então, ele falou que o seu servo que devia uma quantia ridícula deveria ir para a prisão, enquanto ele estava gozando de liberdade bilionária. Enquanto você goza de liberdade de salvação, não tem por que você não poder gozar de perdão tão mínimo e tão insignificante aos olhos do perdão que você recebeu. O problema é que a maioria dos cristãos não tem ideia do tamanho do perdão de Deus, não tem ideia do tamanho dos seus pecados. Eles têm muita culpa, mas eles não têm nem ideia do tamanho da dívida que eles têm. Porque eles nem creem que Deus é perdoador completo de toda a sua dívida, e eles nem têm noção do tamanho da sua dívida. Mas a sua pequena dívida na sua mente, que não existe, ele acha que Deus não pode perdoar. Por isso, muitos acham que Deus não protege ele. Por quê? Porque Deus não vai proteger um pecador como eu. Estão entendendo ou não? Estão entendendo ou não? Deus não vai ser fiel a um homem e uma mulher como eu. Não tem problema acontecer essas coisas comigo, porque Deus não vai lutar ao meu favor. Porque eu não mereço, na verdade, esse amor e essa graça. Amém? Amém. Estão entendendo ou não? Abram de novo Isaías 43. Versículo 18, 19 comigo, fala assim. Isaías 43, 18 e 19 fala: não vos lembrareis das coisas que já passaram, nem vão considerar as coisas antigas. Eis que eu farei algo novo, e agora sairá a revelação, a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Versículo 24: não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com gordura de sacrifícios me enchestes
mas me destes trabalhos com os seus pecados e me cansastes com as tuas maldades. Fala assim, Deus mesmo, ele falou, eu sou o que pago e apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. O livro de Miqueias fala que ele entrega ao mar de esquecimento. Estão entendendo ou não? Meu irmão, o que Jesus está falando é que ele tem uma folha em branco para viver contigo. Quem quer? É isso que Deus quer. Você tem um cheque em branco do reino disponível para você viver a vida de Cristo, porque Cristo tomou a sua vida e Ele recebeu a sua condenação e Ele te deu a vida dele para você desfrutar de gozo, salvação, liberdade, cura e poder, de mudança de vida e novidade de vida. Por quê? Porque eis que faço nova todas as coisas. É o que está escrito em 2 Coríntios. Fala que todas as pessoas que creem em Cristo são renovadas, novas criaturas são, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o momento de você ter novidade de vida, meu irmão. Deus cuida de você e Ele cuida do seu presente, do seu passado, do seu futuro. Aquele que entregar completamente a sua vida e o seu coração e crer nele, vai viver algo novo do céu, vai viver uma mentalidade nova, vai viver portas abertas, vai viver perdão contínuo, vai viver provisão, vai viver orações que são respondidas. Jesus estava falando para Pedro naquele momento, antes de falar sobre perdão, ele falou: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Por quê? Por causa do reino dos céus que está sobre vós. Tudo que ligares é carta branca. Vocês são representantes do meu reino. Vocês são cidadãos do céu. Vocês são meus irmãos da mesma patente, da mesma espécie, da mesma categoria, da mesma mentalidade, do mesmo amor, do mesmo Pai. Eu estou dando a vocês o reino, o governo. Eu estou atraindo o coração de vocês novamente para meu Pai. E nele todas as coisas são iluminadas e são renovadas. A imagem da sua glória. Crê nisso, irmão. Você não é um pecador perdoado. Você é uma nova criação em Cristo Jesus, para viver novidade de vida e nova mentalidade. Para de achar que você é um pecador perdoado. Você não é. Você é um ressuscitado em Cristo Jesus. O que é que Paulo falou? Eu não estou mais vivo, eu estou morto com Cristo. Morto não tem mais perdão para ser perdoado. Morto não tem mais como pecar. Ele falou: mas a vida que eu levo agora nesta carne, vivo segundo a fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Paulo não falou: eu sou um pecador perdoado e tá bom minha vida. Você não é isso. Isso é uma mentira. A Bíblia nunca falou isso. Ele falou que faz nova todas as coisas e te dá uma nova história. E te dá uma nova personalidade. O que é que está escrito em Jeremias? Colocarei em vós o meu espírito e transformarei o coração de pedra e carne. E escreverei na tábua do vosso coração a minha lei, para nunca mais se apartar de mim e temer todos os dias da vossa vida. Você é isso. Você só pode ser isso e nada mais, senão não é a palavra de Deus, senão não é o Evangelho de Jesus, senão é qualquer coisa, qualquer filosofia, mas não é a adoção de filho de Deus, porque a adoção de filho é uma regeneração, é um novo espírito, é ser recriado poderosamente pelo poder de Deus. E Jesus morreu para você não ser mais quem você é, para você ser quem Ele é, viver a vida dele, experimentar a relação de comunhão com Deus todos os dias. Não aceite ser esse mendigo espiritual que está sempre pedindo, angustiado, vivendo para viver algo que você está esperando. Você vive pedindo, e quando você tiver algo que você está desejando, a sua vida vai ser boa. Não é isso, meu irmão. O Evangelho de Jesus não ensina isso. Ele falou: buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Quem tem o reino, ele falou, tem tudo. O que se assemelha ao reino? Uma pessoa que encontrou um tesouro maior do que todos os tesouros e ele saiu. E ele buscou de tudo para comprar aquele lugar, aquele reino. Por quê? Porque aquele tesouro era o suficiente para ele. Jesus é o suficiente para você. Fala para o seu irmão, Jesus é o suficiente. Você não precisa de um carro, de um marido, você não precisa de um filho para ser feliz. Jesus é a sua esperança e a sua felicidade. E as outras coisas serão acrescentadas para quem estiver primeiro no reino. Meu irmão, abram aí Isaías 49 para vocês verem que Deus jamais esqueceu de você. Que Deus não quer ver você triste, solitário. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15 fala assim: pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu porém jamais me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado os teus nomes. Os teus muros estão continuamente perante mim. Ainda que sua mãe que lhe criou, meu irmão, me deixe. Jesus está dizendo que jamais deixará, porque Ele escreveu na palma da sua mão o seu nome. No dia da sua aflição, entenda isso. Ele não me deixa só. Por mais que a ilusão das coisas externas estejam dizendo que Ele não me ama, que Ele não me responde, que Ele está em silêncio, que Ele não está trabalhando em meu favor, saiba que Ele não é Deus que mente. Ele sempre está cuidando de nós. Em todo tempo Ele está cuidando de nós. É a música que fala mais ou menos isso. Fala assim: Deus, Ele não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite e de dia. Ele das suas mãos, você não chegou. Comece a andar com o mundo novo. Deus cuida de mim. Fala assim: Deus cuida de mim. Deus não me desamparará. Ainda que homens me deixem, Ele não me deixa. Ainda que todos possam me odiar, ainda que todos possam me odiar, Ele me ama. Ele me ama.
Ele me ama. Ele me ama. Ele tem perdão. Ele tem salvação. Ele tem um novo caráter. Ele tem uma nova vida para mim. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu queria que vocês levantassem. A gente está orando. Vou dar uma coisa. Deus é bom. Obrigado, Jesus. Espírito da graça. Nós te agradecemos. Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Porque o Senhor nunca desistiu de nós. Nos momentos mais difíceis, o Senhor chorou, orou, o Senhor nos sustentou. Oh, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de nós. Nós te agradecemos, Santo Deus, para nós de glória da chata da boca. Mas assim, Deus, cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus, cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, eu estou sozinho por ti. Cuida de mim. Meus irmãos, eu queria que vocês fechassem os olhos nesse momento e estivessem em oração. Eu quero que você coloque diante de Deus todas as vezes que você precisou, que você orou e buscou uma resposta e o Senhor lhe concedeu uma palavra de ânimo. Que você lembre dos grandes dias que o Senhor lhe consolou, porque Ele irá fazer e continuar fazendo em sua vida. Em nome de Jesus eu decreto que com o solo de Deus e providência governarão, reinarão, estarão sempre diante de ti e diante da tua família. Em nome de Jesus.
Eu declaro que todo mal jamais prosperará, e toda cadeia de frustração e todo silêncio que impera contra a sua vida, em nome de Jesus, sejam quebrados, e que toda prisão e cadeia espiritual que possa viver você ou sua família, seus filhos ou seu marido, eu repreendo agora em nome de Jesus e decreto a salvação, porque Deus está cuidando de você, e aquele que buscar o reino em primeiro lugar, terão todas as coisas necessárias em sua disposição. Em nome de Jesus, que você assuma agora o lugar de rei e sacerdote, de filho e herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Em nome de Jesus. E se há algo que limita a tua fé, coloque diante de Deus. Todas as suas dificuldades, coloque neste momento diante de Deus. Coloque aquilo que tem lhe afrontado diante de Deus. Pois nós decretamos que todo gigante será destruído em nome de Jesus. Decretamos que o reino subjugará qualquer coisa sobre a sua potente mão. O reino de Deus é superior. E Jesus falou que o reino seria governado por força, que o reino seria tomado por força maior. E nós decretamos que a força do Senhor entranhe agora em seu espírito, que a força do Senhor entranhe agora em consolo, que o Espírito Santo Consolador vem agora sondar o seu coração e aliviar a sua dor. Feche seus olhos e ora agora. Senhor, consola em nome de Jesus. 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 Espírito de Deus. Consola em nome de Jesus. Dedica a mamãe, fecha os seus olhos e ora a Ele. Espírito de Deus, consola os corações. Traz a tua paz. Fecha os seus olhos e ora. Ele manda chuva de calama, chuva de calama. Ele tem calama, chuva de calama, chuva de calama. O Romo não pode dirigir as castas, tudo de calama, calama, chuva. Anana deve ouvir as terras, como ouvir as terras. Que por amar a chuva. Intercede para a sua família nesse momento. Aramanaga chuva de calama, chuva. Pai, em nome de Jesus, o Senhor cuida bem dos nossos familiares, Pai. O Senhor cuida bem das nossas necessidades. Entregamos ao Senhor hoje todas as nossas petições, confiando que o Senhor é um Deus cuidador. O Senhor é um Deus que cuida. Danto grande pai, a suri de calabarra. Dalamanto rebe de calabarra, a suri de calabarra. Aramanaga suri de calabarra, tiamanaga tiastesa. O Senhor é Deus que cuida. Deus, oramos pelos nossos familiares, para que haja paz e livramento, Senhor. Livra de todo assassinato. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito de morte que rodeia a nossa casa, a nossa família. Todo espírito que perturba, Senhor, sobre os nossos maridos, mulheres, crianças, os nossos relacionamentos. Repreendemos hoje, em nome de Jesus, oramos como igreja. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, de cada coração. Dai que tanto orou, Mantel, e a Suri de Calamaha. Dá mandaga a Suri de Calamaha, e a Suri de Calamaha. Suri de Calamaha. Continue orando, meu irmão. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que